Salve pessoal do Super Aprova, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de filosofia e hoje eu, professor Wilson Fernandes, vou trabalhar com vocês alguns elementos da continuação da obra de Aristóteles. Então a gente viu na nossa aula anterior os elementos centrais da obra aristotélica e agora a gente vai para a segunda parte dessa aula em torno do famoso filósofo vindo de Estagira, lá na Macedônia, né? Então a gente vai tentar ver um pouco aí esses elementos centrais da obra de Aristóteles. Qual que é o nosso objetivo da aula de hoje, pessoal? A gente vai estudar o valor e a importância da poética, da lógica e da retórica aristotélica, buscando apresentar os principais conceitos referentes ao tema e sua importância para o pensamento filosófico. Nós temos como objetivo de aprendizagem da nossa aula de hoje contextualizar e conceituar os principais conceitos que envolvem o pensamento aristotélico, destacando assim a sua importância para a tradição filosófica. Aristóteles é definitivamente um dos autores mais completos da história da filosofia. O seu pensamento transita desde a teoria do conhecimento, que a gente já viu aí em torno das teorias das quatro causas, do ato e da potência, até as questões relacionadas à arte e à lógica, que são os dois pontos centrais da nossa aula de hoje. Então, pessoal, começando aí a fundo um pouco mais sobre o pensamento aristotélico, uma pergunta que nos aparece aí na construção aristotélica em torno das suas teses é o que é a arte. Para Aristóteles, a arte é poiesis, ou seja, toda forma de arte é uma criação, é uma produção. Isso é de central importância para que a gente possa entender como Aristóteles pensa o artista como aquele que produz uma imitação da realidade a partir da obra de arte. A obra de arte, então, em Aristóteles, tem uma função central, que é essa função empática, né? Quer dizer, ela nos aproxima desse objeto estético, levando o espectador à famosa tese da catarse. Mas o que é catarse, então, Wilson? A catarse, ela se apresenta, em primeiro lugar, como um elemento de purificação. Ou seja, a tragédia a obra trágica de Aristóteles tem como função primeira estabelecer as relações existentes entre o protagonista, o antagonista e o coro. E, nesse sentido, elas cumprem uma noção central no que é a poética em Aristóteles. Ou seja, pessoal, para Aristóteles, toda e qualquer obra de arte tem, fundamentalmente, princípios relacionados à transformação do espectador. Para Aristóteles, a arte, então, obedece a parâmetros que estão relacionados à tragédia, a famosa tragédia grega. Aristóteles parte da análise da obra de arte a partir da importância dessa forma de teatro entre os gregos. Quer dizer, a tragédia cumpre uma função central em relação ao espectador, o coro, trazendo assim, para aquele que assiste determinada obra de arte, a função catártica. A catarse se apresenta como um elemento de purificação, ou seja, uma purificação que leva o espectador a assimilar tanto os elementos sociais quanto os elementos estéticos em torno do belo presentes nessa imitação que é a obra de arte. Então isso tem que ficar bem claro para nós. Para Aristóteles, a arte se apresenta enquanto poiesis, ou seja, é uma criação que visa, antes de tudo, principalmente por meio da tragédia, essa relação social promovida pelo esse objeto estético, que é o fator catártico, ok? Presente aí nas tragédias gregas. Tudo bem? Esse é o primeiro elemento que nós estamos vendo aqui na obra de Aristóteles, e agora a gente vai partir para um segundo ponto que é de crucial importância em Aristóteles, que é a questão da lógica. Nós vamos estudar hoje aqui, pessoal, os principais elementos em torno da lógica aristotélica, o famoso silogismo aristotélico que nós já ouvimos falar aí desde as primeiras séries do ensino fundamental, do ensino médio e tal, né? O famoso silogismo, todo mundo já ouviu falar, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Quais são os princípios da lógica aristotélica, então? O primeiro princípio da lógica aristotélica é o princípio da identidade. Ou seja, esse princípio afirma que qualquer enunciado é verdadeiro e, por isso, ele é verdadeiro. O segundo princípio é o princípio de não contradição, que afirma o quê? Que nenhum enunciado pode ser, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso. E o terceiro princípio da lógica aristotélica é o princípio do terceiro excluído, que afirma que um enunciado ou é verdadeiro ou é falso, né? Então percebam, esses três elementos da lógica aristotélica conotam diretamente que Aristóteles é o primeiro filósofo a fazer uma análise aprofundada da linguagem, o que faz com que determinados enunciados, do ponto de vista formal, sejam verdadeiros ou falsos. A lógica, então, pessoal, ela obedece a parâmetros formais, ou seja, a análise lógica se estabelece dentro de princípios que analisam o discurso e suas relações entre os enunciados. Nesse aspecto, Aristóteles é o primeiro a aprofundar a questão da lógica na história da filosofia.
Nesse sentido, a gente pode ter aí dentro desse quadrinho um exemplo bem interessante para a gente compreender melhor esses 3 elementos presentes na lógica aristotélica. Aqui a gente trouxe um silogismo. O que é um silogismo? Um silogismo é essa relação estabelecida entre 3 enunciados, que são conhecidas na obra aristotélica como premissas. A premissa maior, no caso desse silogismo que a gente está utilizando, é essa: todos os brasileiros são seres vivos. A premissa menor é essa: todos os mineiros são brasileiros. E a conclusão que estabelece uma relação entre a premissa maior e a premissa menor. No caso, logo, todos os mineiros são seres vivos. O que a gente precisa estar atento? Saber analisar os elementos presentes no silogismo aristotélico. Assim, nós temos aí o termo maior desse silogismo, o menos extenso e que tem maior amplitude, é o termo mineiros, né? Então, mineiros se apresenta como o termo menor. Brasileiros é o termo médio. E o termo maior é seres vivos. Nesse aspecto, toda a silogística aristotélica é sempre feita a partir das relações entre esses termos e as premissas. Conhecendo esses termos e as suas relações dentro do silogismo de primeira figura aristotélica, nós já estamos capacitados a analisar todo e qualquer silogismo que aparecer aí para a sua análise, né? Nesse aspecto, essa é a divisão dos termos da silogística aristotélica, tudo bem? No nosso reforço de teoria, você encontra também um mapa mental que trabalha com todas essas relações da obra aristotélica, transitando desde a política, a teoria do conhecimento, a lógica e a reflexão sobre o lugar da obra de arte, ok? Nesse aspecto, a gente finaliza a aula de hoje. Um abraço a todos vocês, bons estudos e até a próxima.